Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eu quero comentar uma postagem feita pelo Ceará Libertário, a página Ceará Libertário, em que eles falaram que educação é um serviço e não um direito. Eu quero explicar isso pra você e também comentar uma coisa que provavelmente você esteja pensando e que surgiu naquela grande discussão de mas e educação para os pobres? Como é que vai ficar isso? Porque a gente sabe que as elites opressoras brancas de São Paulo conseguem ter acesso à educação, mas e quem não consegue pagar? Como é que funciona isso? Eu quero comentar tudo isso. Aviso, eu sou um libertário, eu sou um anarcocapitalista, então eu penso de um jeito um pouquinho diferente, que você provavelmente nunca ouviu falar por causa de escola, e a gente vai abordar isso nesse vídeo. Calma, mas vamos lá. Primeiro, educação é um serviço, não um direito. Sim, é verdade. Porque o que é um direito? O direito é um serviço dado pelo Estado, só que ele não é dado, ele é fornecido pelo Estado, e todo serviço tem custo. E quem paga esse custo são os pagadores de impostos. Bom, como é que funciona imposto? Bom, imposto é o seguinte, você recebe um boleto na sua casa que você tem que pagar. Se você não pagar ele, você vai ser sequestrado, e se você resistir a esse sequestro, você vai ser morto. Logo, imposto é roubo. Você produziu, você gastou horas da sua pessoa, cujo qual você é dono, você gastou lá, foi lá, investiu o seu tempo, produziu alguma coisa, e outras pessoas tomaram esta produção sua, portanto te escravizando por esse tempo, e gastaram em outra coisa. É claro que isso é ilegítimo, imposto é roubo. Então o que é um direito? Um direito é um serviço fornecido pelo governo, financiado por roubo. É como ele funciona. Então é um serviço, é só o financiamento dele que faz com que o nome de serviço mude para direito, e é importante você entender essa distinção. Educação é um serviço. Pode ser desejável no senso comum, naquela ideia de... E a ideia que é uma inocência e uma coisa boa. As pessoas querem, não, eu quero que todo mundo tenha educação, eu quero que todo mundo tenha acesso a uma educação. Legal, e eu concordo com isso. Eu concordo, eu gostaria que todas as pessoas tivessem acesso à educação. É só que eu não gosto do método que isso é feito. Assim, eu gostaria muito que as pessoas tivessem acesso a videogames, aviões, surfar uma vez por semana, seria super legal. É só que eu não acho que as outras pessoas deveriam ser espolhadas para isso, para fornecer aquilo que eu acho legal para os outros. Eu só não acho que a minha opinião é tão importante assim. E esse é o central, tipo, que você tem que entender a diferença de serviço e direito, em que existe uma violência enorme sendo infringida nesse financiamento, que transforma a tecnicalidade de serviço para direito, mas é um serviço. E aí você fala, não, mas pera. Se a gente fosse seguir essa ideia neoliberal, dica, neoliberalismo não existe, tá? Não existem autores, não existe escola, não existe quem defenda essa posição. É só um xingamento de esquerda, basicamente. Mas se você for seguir essa proposta, assim, digamos, não, mas se você seguir essa proposta liberal de imposto não deveria existir, alguma coisa assim, ou a educação não deveria ser pública, ela não deveria ser financiada por impostos, como então ficariam os pobres? Essa é uma questão importante e é uma questão que eu pretendo responder ao longo desse vídeo. Vai ser uma resposta longa porque tem muitas coisas que você... Dizer que você não sabe é meio insultante, mas é verdade, você não sabe. São assuntos que você provavelmente nunca refletiu, que eu quero fazer você pensar um pouquinho. Porque quando você diz educação para os pobres, você está usando duas palavras aí que a gente precisa esclarecer, que é educação e pobres. Porque, o que é isso, por que isso existe, como é que isso aconteceu? Vamos falar disso antes da gente falar de educação para os pobres. Porque sim, é importante que as pessoas tenham educação. Isso aumenta a produtividade delas, aumenta a possibilidade delas de ser feliz. E, sendo um libertário, a minha proposta é que as pessoas sejam mais livres possíveis, imagináveis, aceitáveis dentro de moralidade, que elas sejam mais livres possíveis para alcançar a felicidade delas, seja lá qual for ela. Se a sua felicidade for jogar truco pro resto da vida, eu quero que você seja o mais livre possível para fazer isso. E que ninguém te atrapalhe. Só que eu também não quero que você atrapalhe a minha busca. Então, ocorre isso, é consequência lógica anarcocapitalismo, mas eu não quero entrar nessa questão. O que eu quero entrar na questão é, ok, a gente tem ensino, educação e pobres. Vamos começar em educação. Primeiro, você provavelmente fala em educação, a maioria das pessoas fala, mas espera aí, o que é isso? O que você quer dizer quando você está falando em educação? E será que é essa educação que nós temos agora que você quer para os pobres? Isso é uma coisa importante de entender. Então, você sabe a história da educação? A ideia da educação pública, da educação
dada e supervisionada pelo Estado, ou até gratuita, a educação coletiva, obrigatória. Talvez... Porque assim, você foi ensinado pela escola... Isso é um loop gigantesco que... Calma, eu vou chegar lá. Seguinte, a história da educação começou com Esparta. Como é que era a ideia? Era a ideia da Gog. Seguinte, a gente vai sequestrar o seu filho, levar ele para um lugar, traumatizar ele extensivamente, ensinar um monte de coisa que o Estado e o exército acham útil. A gente vai tratar ele muito mal e depois a gente devolve ele todo traumatizado para você. E agora ele tem a ideia de que ele precisa defender o Estado e não exatamente, ele tem que esquecer dele e pensar mais em Esparta. Não é muito diferente da escola hoje, se você parar pra pensar um pouquinho, a gente vai ver isso um pouco mais forte. Mas, embora isso pareça uma piada, é verdade. Essa é a origem da escola estatal. E quando que a escola reaparece? O que você aprendeu na escola? Que a escola existe porque os capitalistas malvadões queriam criar um centro de treinamento para as fábricas deles. É mesmo. Porque quando a gente vê a história, aquela coisa de esquerda, né? Vai ler um livro de história. Vamos, fui. Então. E, aliás, tem fontes na descrição. E se você olhar a história, você vai ver o quê? A educação estatal, a educação obrigatória e, às vezes, gratuita ou não, depende de como era o financiamento, veio de religiosos querendo impor as visões religiosas deles à exclusão de todos os outros. E eles fizeram um conchavo com o Estado para fazer isso. Então, ó, Estado, você pega todas as crianças, coloca e a gente ensina a nossa religião para eles e daí você devolve, beleza? Aí o Estado pensou... pô, legal. Então eu posso aproveitar isso para também ensinar essas crianças que o Estado é legítimo, que o governador é Deus e que eles não devem me questionar em nenhuma situação e aproveitar para ensinar um monte de filósofos que convenientemente concordam com o Estado quando eu digo isso. Não é surpresa que a educação pública, a educação obrigatória para as pessoas, para as crianças, tenha aparecido na Prússia, que é o berço do fascismo, o berço do totalitarismo, e que depois foi também o berço de Karl Marx. Você vê de onde ele saiu. Se você lê a história da Prússia, é violência, porrada, controle e negação de lógica, negação de raciocínio básico. Essa é a história da Prússia, basicamente. Como que é o jeito que você fica famoso lá? Bom, você mata uma galera e agora você é uma personalidade famosa na Prússia. Começou em diferentes lugares e eventualmente o Estado prusso sacou que, já que era um Estado que buscava guerra, um Estado que buscava controle, um Estado que buscava... Eles são o embrião do totalitarismo. Eles sacaram, pô, é super legal essa ideia de a gente sequestra todas as crianças, ensina o que a gente quer pra elas e depois devolve e quem não vier a gente prende. Pô, é legal isso, né? É útil essa ideia. E deu no que deu. A Prússia era um Estado extremamente violento, extremamente fascista, ele é a origem do fascismo. O Bismarck vem de lá, que é o cara que criou a ideia do fascismo e a ideia do socialismo, e depois isso foi espalhando pela Europa. E conforme isso, a ideia do socialismo moderno, né, criando o SUS, não o socialismo a rigor, mas a ideia do socialismo moderno, de a gente rouba da população e depois devolve para eles e diz que a gente está cuidando deles. Foi o Bismarck que criou essa ideia com o sistema de saúde de lá. Mas a Prússia incorporou essa ideia e o que deu? Virou uma nação militarista com amor ao Estado extremo e um individualismo muito pequeno, que depois foi o embrião para a Primeira Guerra e para o nazismo. É o mesmo embrião de ideia. Agora, e essa coisa, necessita nazismo, todo mundo fica... Mas, enfim. E quem copiou isso? A França copiou isso depois que eles perderam uma guerra para a Prússia. Eles sacaram, putz, eles têm um nacionalismo forte, eles têm um militarismo forte, como é que a gente faz isso? Essa coisa de escolas, né? Copia. Inglaterra copiou pelo mesmo motivo, os Estados Unidos copiaram pelo mesmo motivo e o Brasil copiou por um motivo muito similar. Essa é a raiz da educação pública obrigatória. Doutrinação da população para amar o Estado. Quer ver a prova que funciona? Você passou por todo o processo de educação, provavelmente pelo ensino fundamental e ensino médio, e talvez você até tenha passado pelo ensino superior. Você lembra de logaritmo? Pois é. Você lembra de trigonometria, da anatomia da esponja, dos nomes dos rios? Você estudou a história do Brasil? Você sabia isso tudo de história que eu estou te falando, que são fatos históricos? Você lembra da diferença entre ácido sulfuroso, sulfídrico? Você lembra o que é a importância do spin de um elétron? Eu imaginei que não. Você sabe a regra de Krasi? Pois é. Agora, você acha que o Estado é normal? Você acha que tributação é normal? Quando eu falei que imposto é roubo, você provavelmente ficou meio assim, porque você aprendeu isso.
Você acha que é normal existirem líderes eleitos por outras pessoas que você não conhece e você tem que obedecer a elas? Você acha normal que as suas vontades não sejam obedecidas? Aliás, que você não tenha vontades? Você acha que você provavelmente não tem nenhuma habilidade? Que são todas as coisas que são os objetivos da escola governamental obrigatória criada historicamente na Prússia. Funciona. Você provavelmente não consegue pensar em como resolver um problema sem pensar no Estado resolvendo esse problema. A enorme maioria das pessoas no Brasil não consegue pensar. Eles veem um problema e pensam, bom, o Estado tem que resolver isso. Funcionou. Este é o objetivo da educação que existe agora. E funciona. No meio tem uns ensinos de matemática que você lê Machado de Assis. Pô, legal. Todo mundo sabe que é uma fraude. O que é a escola? É um lugar onde todas as crianças são obrigadas a ir, e todas elas, como são diferentes, são normalizadas, pisa para baixo. Você provavelmente em algum ponto tinha uma habilidade ou algum interesse, e esse interesse, essa habilidade provavelmente foi sistematicamente ignorado ou até pisado para baixo para você voltar à norma. E lá as crianças aprendem que foda-se os desejos delas, eles não são importantes. O coletivo é muito mais importante que elas. Aprender é um ato de ficar quieto e repetir. Tá vendo? Tá vendo como funciona? Você tá vendo o que é a educação atual? E funciona. Agora, você fala, ok, educação para os pobres. Agora, quando você fala, eu gostaria que esse tipo de educação fosse acessível para todos. Eu não. Eu não gostaria que esse tipo de educação fosse acessível para todos. Porque você aprendeu alguma habilidade realmente útil para sua vida até o fim do ensino médio? Mesmo? Vamos ser sinceros. E se você tá dizendo sim, você provavelmente foi para alguma escola um pouco diferente, tipo as UTFs, tem aqui no Paraná esse tipo de coisa, que são ensinos mais técnicos. Agora, de maneira geral, funciona? Então, é esse tipo de educação doutrinadora, humilhante, que não ensina nada, que só faz você amar o Estado. Eu quero esse ensino sendo subsidiado pelo meu dinheiro, daquilo que eu produzi, sendo obrigatório para todos? Não. Perceba que no Brasil existe uma lei. E eu vou frasear essa lei de um jeito que você nunca ouviu. Mas se você não educar a sua criança do jeito que o Estado quer, você vai ser morto. Essa é a lei. Porque o que ela diz? Ela diz que a escola é obrigatória. Goste ou não goste, ache ou não ache, você tem que mandar suas crianças para a escola. Se você não mandar, bom, você vai receber uma cartinha, você vai receber um aviso, mas eventualmente, se você se manter fiel às suas convicções, você vai ser preso. E se você falar, olha, desculpa polícia, mas assim, são as minhas convicções, vocês não podem me prender, eles vão te dar umas porradas na cara e te arrastar. E se você resistir a isso, você vai ser morto. Se você não educar as suas crianças como o Estado, representado por um representante eleito e alguns outros lá, apontados por esse cara, eleitos por pessoas que você não conhece, que não conhecem você, que não conhecem as suas crianças, que não fazem a menor ideia do que você quer ou do que você acha, se você não seguir o que eles querem, você vai ser morto. Dizer que você quer esse tipo de educação para todo mundo é meio preocupante. É um pouquinho... Então, seja lá qual for o tipo de educação que a gente precisa que seja dado para as pessoas gratuitamente, o que a gente quer e acha que seja valoroso, esse que a gente tem hoje não é. Só veja no Escola Sem Partido todos os relatos que você vê. Você sabe disso, você não aprendeu nada de útil para sua vida até o ensino médio e talvez você não tenha aprendido nada de útil para sua profissão na universidade. Então aí a gente já tem um problema. O que ensino é esse? Porque hoje o que existe é uma modernização do sistema de ensino prusso, que ele foi tomado por pensadores como Vygotsky, por pensadores como Gramsci, onde o ensino virou, e eu estudei isso, eu fui obrigado a estudar isso porque eu cursei psicologia, eu fui obrigado a estudar isso no curso de psicologia, então eu sei história. Ele foi sequestrado por esses caras para transformar o ensino numa ferramenta onde a gente mete socialismo na cabeça das crianças, gostem os pais ou não. Só veja o que são os relatos do site do Escola Sem Partido. É sistemático isso no Brasil. Então, você quer isso para todo mundo sustentado pelo seu dinheiro de trabalho? Goste você ou não. Aí a gente já tem um problema. Então, seja lá o que for que seja ensino, isso aqui não é. A gente precisa de outra coisa. A gente precisa repensar o que é esse ensino. Então, essa educação
tem a parte técnica e a parte moral. Isso pra não falar da parte moral. Você sabe filosofia? Você sabe quais são as 5 bases da filosofia? Você sabe a diferença entre Aristóteles e Platão? Você sabe o que é dialética, epistemologia e objetivismo? São as coisas mais... Você sabe o que é a definição de moral? São as coisas mais importantes. Se você saiu da escola, do ensino, do sistema em que você entrou com 4 anos e sai com 16 ou 17, dependendo, e você não sabe o que é moral, esse sistema, seja lá o que ele for, falhou miseravelmente. Ok? Mas, tudo bem, vamos passar por isso. Que sistema de educação, então, que a gente teria? Primeiro, o Estado sabe qual é? Não. O MEC sabe qual é o sistema de educação que eu preciso, ou que o meu filho precisa, ou que você precisa? Não, ele não faz a menor ideia. Ele não te conhece. Ele não sabe o que você quer, ele não sabe o futuro, ele não sabe, às vezes, o passado. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não consegue desenhar. Não tem jeito. Precisa ser um? Essa é uma coisa também. A gente tem um sistema no Brasil, isso é uma coisa engraçada. Provavelmente você nunca refletiu nisso. Mas a gente tem um sistema no Brasil e tentar inovar ou melhorar ele é literalmente ilegal. Porque isso tem que ser permitido pelo MEC. Se você está fazendo uma coisa diferente do que o MEC permite, você vai preso. Não pode. É crime. Eu vou refrasear. Se você tentar melhorar o sistema de educação atual por você mesmo, sem autorização do governo, você vai pra cadeia. Assim, pausa. Você acha isso normal? Você acha isso característico de um Estado livre, de uma sociedade livre e progressiva e moral e... Mas vamos voltar. Então, você tem algum sistema de ensino que vai ter que ser usado. Vai ter que ser um? Não, você pode ter vários. Afinal, você tem 1 bilhão e pouquinho de crianças no mundo agora, eu não sei o número. Então você vai ter mais ou menos 1 bilhão e pouquinho de sistemas de educação diferentes. Crianças são diferentes, elas têm desejos diferentes, elas têm habilidades diferentes, elas têm possibilidades maiores ou menores. E tentar normalizar todo mundo e colocar na mesma sala com um professor não dá certo. Todo mundo sabe isso, porque todo mundo foi pra escola. E ainda assim, quase todo mundo fica repetindo isso como se fosse o necessário. Agora você está acostumado a pensar na coisa Estado. Sala, crianças, obrigatório, tem que ficar, fica quieto, o professor fala. Esse é o sistema que todo mundo pensa em educação, e não é. Porque todo mundo que já assistiu um documentário do Discovery Channel sabe que é melhor. Todo mundo que já assistiu um documentário na TV, que já assistiu lá no Fantástico, o negócio da natureza, sabe que você aprende muito mais sobre a natureza naquilo. Então você já está sabendo que não funciona. A gente insiste nisso. Por quê? Porque o sistema de educação encalca isso na gente. Não importa o que você acha, importa o que os outros acham. Meio que o sistema de educação e como ele funciona. A gente tem esses vários aprendizados pequenos que vão entrando na nossa cabeça sem a gente perceber ao longo do sistema de educação. Esse é um desses estilos de pensamento. Então a gente vai ter que ter sistemas diferentes para crianças diferentes, com habilidades diferentes, com conteúdos diferentes, de profundidades diferentes e durações diferentes. E aí eu tenho que falar uma coisa que é importante falar. E algumas pessoas vão escolher estudar coisas ou não estudar coisas e você não vai gostar da decisão delas. Isso vai acontecer. Certas pessoas vão tomar decisões, se a gente fizesse isso, né? Certas pessoas tomariam decisões que você não tomaria. Faz parte. Isso se chama liberdade. Quando as outras pessoas podem fazer o que elas quiserem com elas mesmas, desde que elas não ataquem você. Existe iPhone e existe Android. E alguém vai me chamar de coxinha por ter feito essa comparação. Alguém gosta de iPhone e você pode gostar de Android. Não quer dizer que você vai ter que ir lá e falar, não, mas o Estado teria que obrigar. Não. Pessoas vão gostar e vão querer fazer coisas, vão querer estudar e vão querer desenvolver carreiras, vão querer procurar coisas na vida delas que você talvez não queria para você mesmo ou para os seus filhos ou que você talvez não aprove. Desde que elas não te incomodem fisicamente, desde que elas não te ataquem, isso não é problema seu. É uma coisa importante de dizer, e às vezes as pessoas não percebem que elas pensam assim, mas talvez você pense assim, então é importante refletir nisso. Segunda coisa, agora que a gente já sabe que essa educação não é, e a gente vai ter que ter uma outra coisa, e inovar, e isso vai ter que ser diferente, como é que isso vai ser para os pobres? Porque a gente sempre consegue concordar, ok, não, os ricos, a classe média, tudo bem, eles vão conseguir ter a coisa deles. Mas e os pobres? Em grande parte, essa questão está resolvida para a maior parte dos pobres. Que, na verdade, você está olhando para ela agora. Se chama vídeo.
Se você está me assistindo no YouTube ou alguma coisa, não sei por aí, mas você já está olhando para a resposta. Existe um sistema, e eu não estou querendo dizer, alguém vai dizer, ah não, mas ele acha que esse é o sistema. Não, eu estou sugerindo uma coisa que já existe. Se chama Khan Academy. É um cara chamado Khan, lá dos Estados Unidos, que percebeu que se ele fizesse aulinhas de YouTube sobre conteúdos diferentes, e depois coloca umas perguntinhas e tal, e você tem que responder ela certo para ir pro próximo, e daí você estuda o que você quiser no seu tempo, você vê o videozinho, faz as lições e tal, e daí você passa e vai pro próximo videozinho, que é um pouco mais complicado, e daí você faz o que você quiser lá dentro. Ele percebeu que as pessoas aprendem muito melhor assim, e que daí você não precisa de um professor, e se você tiver uma dúvida aqui, é só você pegar o outro cara que já passou por isso e pedir pra ele te explicar. E daí todo mundo consegue trocar conhecimento. Isso tudo pode ser feito através da internet, tudo que você precisa é de um tablet simples. Aliás, e sabe quem que financiou isso? Exatamente, o Bill fucking Gates. Milhões pro cara e falou, faça isso. E eles estão distribuindo isso pelo mundo de graça. Já tá, você pode ir lá na khanacademy.org e ter quase toda a educação do ensino fundamental e médio e boa parte do ensino superior, especialmente em cálculo, esse tipo de coisa, de graça. Já existe. O problema já está resolvido. Agora, mas e os pobres absolutamente miseráveis que não tem nenhuma, não tem dinheiro, não tem nem internet, não sabe nem usar? Isso é um problema. Isto é um problema. E você pode não gostar das respostas que eu vou dar agora, mas é importante lembrar uma coisa. Só porque eu não respondi a sua pergunta exatamente de como exatamente vai ser feito esse método e como exatamente a gente poderia implantar ele, não quer dizer que usar um sistema doutrinador, que como existe agora, financiado pelo roubo de outras pessoas, é o único jeito. Só quer dizer que eu não respondi a sua pergunta exatamente como você gostaria. É importante fazer essa distinção. Por exemplo, se você me falasse, olha, eu quero... eu curto uma mulher ali e eu tô querendo ali, né, vamos ver, mas ela não gosta de mim. Então, o que eu posso fazer? Aí eu te dou umas dicas e você fala... não, acho que essas dicas... Você tenta usar, né? Tenta se aproximar, conversar lá e não funciona. Você fala, não, vou ter que estuprar mesmo. Não. Você sabe que não. Então, se eu falar pra você, pra resolver isso, a gente pode fazer isso, tem essas questões e tal, tudo mais. Você falar, eu não gostei disso, então a gente vai ter que roubar todo mundo pra financiar isso. Não é uma resposta válida, desculpe. Agora, antes da gente entrar na resposta, peraí, pobres. Por que pobre ainda existe? Isso é uma pergunta importante. O Adam Smith se fez essa pergunta, por isso que ele escreveu o livro dele. O inquérito sobre as causas e motivos das riquezas das nações. Da riqueza das nações. Ele queria saber por que nações são ricas, porra. Porque pessoas serem pobres é normal, é a condição natural da humanidade. Todos os animais são pobres e o ser humano foi pobre pela enorme maioria da nossa história. E ainda é, em grande parte do mundo. Por que ele não é em alguns pontos da história, em alguns lugares? O que causa isso? O que produz riqueza e arranca sistematicamente as pessoas da pobreza, gostem elas ou não? E a resposta é simples, capitalismo. Tem um gráfico que é famoso, que é o PIB da humanidade. Aí você vem lá, 10.000 a.C., Império Romano, Idade Média, 1700 Revolução Industrial. Se chama o gráfico do taco de hóquei, porque é reto, plaf. É capitalismo. Se você olhar onde tem pobreza e miséria absoluta no mundo, você vai ver falta de capitalismo. E o que é capitalismo? Propriedade privada e trocas, só. Eu tenho as minhas coisas, você tem as suas coisas, eu faço o que eu sou melhor, você faz o que você é melhor ou menos pior, e a gente troca. É o que você faz quando você vai no mercado. Você fala, olha, eu não sou bom em plantar milho, então o que eu vou fazer é que eu vou fazer o meu trabalho, porque eu produzo mais, e daí eu ganho dinheiro, e daí eu vou lá no mercado e eu troco o meu dinheiro pelo milho com o dono do mercado, porque isso é melhor para os dois. Capitalismo. Básico. E onde quer que você não tem propriedade privada, onde você não tem trocas, você tem pobreza sistemática. Pode pensar em qualquer lugar agora, você vai ver que ou as pessoas não têm direito à propriedade, ou não tem como elas trocarem efetivamente, ou os dois. Porque às vezes a galera fala, não, mas o paraíso liberal perfeito é a Somália, onde não tem Estado. E não tem propriedade, não tem comércio. Porque lá efetivamente você não tem propriedade, você não pode defender ela, as pessoas podem te roubar quando elas quiserem. E o comércio é fraco, patético, a moeda não funciona, todos os elementos necessários para um capitalismo não existem lá. Por que a China era miserável pela enorme maior parte da história e agora ela arrancou centenas de milhões de pessoas da pobreza? Arrancou todo mundo. Porque eles abriram isso aqui para o capitalismo. Índia, a mesma coisa.
Agora, vamos usar um exemplo mais próximo, brasileiro. Por que você tem favelas no Rio de Janeiro? Porque o governo tombou metade da cidade, ou seja, já é um lugar cheio de morro, não tem espaço reto para você construir. O governo fala lá que metade daquilo não pode ser construído, é tudo tombado, porque tem que proteger aquela casinha bonitinha que está caindo nos pedaços. Porque, sei lá, Machado de Assis entrou dentro daquela casa e peidou, então é uma relíquia histórica, sei lá. Tomba metade daquilo e ele fala, e o que pode construir, tem que construir assim, 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 e tem um máximo de altura, ou seja, eles limitam o estoque de quanto pode ser construído. Aí eles vão em outras regiões e falam, não, aqui não pode construir assim, limita. Força as pessoas a morarem em lugares piores. E pior, quando elas moram nesses lugares piores, o que o Estado fala? Não, você não pode ter esse lugar, a gente não vai te dar o título de propriedade. Garantindo permanentemente que todo mundo que mora numa favela nunca vai ter um endereço. E você provavelmente não sabe o quanto isso é importante, mas é o que você precisa para receber cartas, comprar vários serviços, abrir uma conta no banco, sabe? Vários tipos de coisas importantes assim que essas pessoas têm permanentemente negado o direito por burocracias governamentais. Se você vê, por exemplo, Nordeste, por que existe pobreza lá? Propriedade privada, tá, muita coisa em mãos do Estado. E comércio. Comércio no Brasil é meio que quase que proibido pelo governo, é sistematicamente impedido de acontecer através de um monte de regulamentações que garantem que eu, que sou classe média burguesa, branco, opressor, hétero, cis, consigo abrir uma empresa, mas o pobre não consegue. É efetivamente ilegal para ele fazer isso. Se ele pegar o carrinho dele e for vender sorvete lá na praia do Rio de Janeiro, o carrinho dele vai ser confiscado. Não surpreende que ele é pobre. E ainda você coloca uma lei de salário mínimo, garantido que se o cara não produz o salário mínimo, mas todos os encargos, o custo de contador e advogado para ter ele, e todas as regulamentações governamentais que o empregador tem que obedecer para ter esse empregado, se o cara não produz isso, ele está desempregado para sempre. Isso que é o salário mínimo. Pode ser, você pode até pensar, não, mas peraí, eu não estava esperando isso. Mas é verdade, é uma lei que diz que se o cara não produz isso tudo, ele está desempregado para sempre. Aí, educação. Bom, não tem vaga na educação. Por quê? Porque não tem dinheiro. Por quê? Porque o Estado impede que o comércio e a indústria no Brasil vão para frente, impede que a riqueza seja produzida e daí ele não tem o que taxar para não ter o que educar, e das pessoas que não recebem educação não conseguem produzir e são pobres permanentemente. Então agora que a gente já problematizou tudo, já explicou tudo, você sabe o que é educação e o que claramente ela não é, qual é a origem dela. E porque a gente tem esse problema de pobreza em primeiro lugar, a gente pode responder essa pergunta um pouco melhor. Bom, onde não existem mercados, onde o livre mercado, onde o capitalismo é restringido, você tem pobreza maior. Então como é que você faz educação para os pobres? Bom, primeiro você para de atrapalhar. Você para de restringir a economia, você liberta as pessoas, liberta o empreendedorismo, para de encher o saco, para de cobrar impostos que destroem tudo e deixa eles empreenderem. Eles vão enriquecer. Então o problema de educação para os pobres já reduz porque você tem menos pobres. Mas ainda vai ter, eventualmente, pobres. Segunda coisa é parar de tentar ser o pai dos pobres. Você não sabe a educação que eles precisam. Admita. Seja lá qual for a educação que eles precisam, você não sabe o que é. Então, o que é melhor? Deixa várias iniciativas de educação aparecerem e não faça nenhuma delas obrigatória. Assim, eles podem selecionar o que dá resultado melhor para eles. Ah, mas eles não podem pagar. Olha, você está olhando para a resposta. Essa coisa aqui é de graça para você, porque pessoas querem dar anúncios para você. Então, a gente pode dar uma educação básica para os pobres, que seja gratuita, baseada em anúncios, ou em caridade, ou talvez em crowdfunding, ou talvez em alguma coisa peer-to-peer, tipo um app, tipo Uber, em que você dá aula para as pessoas e ganha algum crédito, alguma coisa assim, ou você ensina alguma coisa, ou você aceita alguém como um estagiário, daí sua empresa ganha créditos e é divulgada. Então, eu só estou jogando ideias. Sei lá, a sua empresa financia a educação de 5 crianças, em alguma coisa simples, e daí ela recebe créditos para alguma coisa, ela recebe uma divulgação e todo mundo agora conhece a sua empresa porque ela faz isso. Custaria tão caro assim para você? Custaria muito mais barato se não tivesse os impostos em cima de educação, toda a regulamentação e toda a burocracia de como exatamente a educação tem que ser. Se isso pudesse ser feito pela iniciativa privada de vários jeitos diferentes, alguém ia dar um jeito de dar um ensino completo para alguém por R$300. Alguém ia conseguir. Alguém ia conseguir. Porque eu não sei se você notou, você está olhando, se você está vendo isso num dispositivo, no celular ou no monitor, você está vendo um milagre de vários metais e plásticos que alguém fez e isso custa quase nada se você olhar o que realmente é a complexidade disso. Alguém vai dar um jeito de fornecer esse serviço por...
É só parar de atrapalhar o cara. E a gente vai ter que fazer obrigatório? Bom, e talvez eles podem tomar decisões que você não vai gostar. Você não é o pai dos pobres. Deixa eles tomarem as decisões deles. Deixa o mercado tentar oferecer um monte de opções em que todas as pessoas vão estar tentando ganhar dinheiro com isso e vamos ver o que acontece. Existem várias opções, existem várias ideias e se você é um bom empreendedor, você já pensou em alguma coisa. Às vezes as pessoas falam, não, mas não tem como fazer isso. Não, tem, é só que você é um empreendedor ruim e você não tem muita criatividade de como resolver esse problema. Tem como resolver. É só a gente parar de achar que o governo tem que resolver ou que isso tem que ser obrigatório. Que tal deixar assim a iniciativa privada resolver isso? Porque a força da destruição criativa do capitalismo, a força de arrancar as pessoas da pobreza sistematicamente, centenas de milhões de pessoas ao longo da história da humanidade saem da pobreza, especialmente agora com a saída com a abertura da China e da Índia, deixa. Porque toda vez os caras resolveram esse problema. Eles criaram um celular, eles conseguem educar pobres por quase nada. É só ter paciência e parar de achar que o governo tem que resolver isso. Tchau, tchau.